Boa noite, boa noite. Quem estiver aí nos acompanhando, nós vamos estar meditando em algo muito importante que tem aterrorizado, ameaçado, amedrontado muita gente. Quem está no cenário familiar e quem construiu uma família. E eu quero começar dizendo família, ela é muito importante para Deus, ela é muito importante para a sociedade. A família é a célula máter da sociedade, esse chavão que todos conhecem, mas realmente que fundamenta uma sociedade saudável. E uma família precisa de informação, conhecimento e formação. É importante você saber que a tua família, ela interessa tanto a Deus e que Deus se preocupa com ela, porque ela faz parte do projeto de Deus. Foi Deus que interpretou o coração do homem quando ele estava só, e o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, a partir deste momento, Deus começou a dar um norte para o homem, de maneira que ele pudesse construir também aquela que estivesse a seu lado. É o que nós precisamos identificar dentro do nosso projeto de vida, se o que nós estamos projetando é para construirmos alguém ou algo junto nos construindo, ou seja, investindo em nós e também naqueles que nos cercam. Então é importante que a gente ter conhecimento de que Deus se importa com o nosso relacionamento, com a nossa família, e que se nós estamos preocupados em firmar a estaca, ele muito mais em fortalecer as bases de sustentação da nossa família. É um desafio muito grande construir uma família sólida, com filhos ajustados, e é bom a gente saber que se a família é um projeto de Deus, é porque Deus usa a família para também se revelar, tanto ao casal como também aos filhos. Se você pegar a Bíblia, você vai ver Deus sempre falando para os pais, irem ensinando os filhos e passando para eles aqueles valores mais importantes que fundamentam a saúde da família. Toda vez que uma família é destruída, o coração de Deus é tocado. Há um sofrimento, uma dor no coração de Deus, como também toda nação sofre. E nós precisamos entender que nós não podemos deixar que a nossa família seja danificada, que ela passe por uma deteriorização, ou seja, que nossa família seja destruída. Nós não podemos deixar. Por quê? Porque uma família destruída é uma história completamente interrompida e muitas vezes escrita, processada, sem um verdadeiro sentido que Deus tem para ela. Então nós precisamos saber que precisamos cuidar. Por que precisamos cuidar? Eu falei que a família precisa de informação, conhecimento e formação. Informação é buscar investir, você lendo, se estruturando. E o conhecimento através da ciência. E a formação são valores que você vai integrando a educação que você vai passando para os filhos. E seus filhos estarão também passando esses princípios no convívio do dia a dia. E nós devemos ter cuidado porque as famílias estão sofrendo uma pressão muito grande de um mundo em que os valores eles não são valores sólidos, são valores relativos. Isso tem impedido que se perceba o valor de um lar firmado em princípios, e com isso está aumentando muito o número de separação. Os casais não estão conseguindo ajustar-se e com pouco tempo já se encerra um relacionamento. É impressionante. A caso de um mês. Hoje a lei nos possibilita a anulação de um casamento em um tempo muito curto, se antes já não era assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque os problemas que podem surgir são gigantescos. E se nós tivermos descuido,
nós vamos perder com isso e vai desvanecendo, e nós vamos perdendo força e vamos perdendo o vínculo um com o outro. Porque o vínculo da família, ele tem que ter início no casal e ser extensível ao filho, e não mediado pelos filhos. Quando um vínculo de uma família é mediado pelos filhos, existe algo que não está no lugar certo. Porque filhos é uma extensão dos pais. Ainda que não corresponda toda a expectativa de ambos juntos, porque há de frustrar um, agradar o outro, mas tem que ser trabalhado sempre, não podemos perder de vista que o outro foi um instrumento, uma ferramenta que Deus usou para que a gente pudesse, então, estender a nossa imagem e semelhança, no caso dos filhos. A gente precisa estar muito preocupado com isso. A nossa família interessa a Deus por quê? Porque Deus tem uma direção para nós. Se a decadência da família fragiliza o mundo, o universo moral, ao ponto de impedir que essas pessoas não saibam conviver com o dever, com as obrigações, porque estão em busca do prazer, a nossa família que interessa a Deus é uma família que se realiza em Deus e consegue filtrar muito bem aquilo que é imposto pelo mundo no conjunto de valores de um mundo que jaz no maligno. Então a gente tem que estar atento a isso. A nossa família interessa definitivamente a Deus, porque nós temos na família um termômetro para trazer para nós mais ou menos a realidade da família. Um filho, ele consegue entender um pouco do amor de Deus através dos seus pais. Deus se revela por blocos. E a família tem blocos que Deus vai se revelando. Pela educação dos pais, os filhos vão aprendendo a conhecer um pouco a Deus. Eles percebem quando existe calma, como também existe um vulcão perto de explodir, ou seja, de vir à tona uma erupção e trazer transtorno. A criança é como se fosse tivesse um sensor diferente para mostrar em que nível a família está. Então nós temos, a família interessa a Deus porque através da criança Deus mostra para os pais também muitas coisas importantes, para que o homem e a mulher aprendam que é nesse entrelaçamento, nessa relação afetiva, é nesse bloco que Deus vai se revelando, tanto através dos filhos aos pais, como também dos pais aos filhos. Eu aprendi a compreender mais o amor de Deus depois que eu me casei e tive filhos, porque o vínculo que temos com nossos filhos é algo impressionante. O nosso casamento, a nossa família é algo tão importante que ela pode responder a muitas questões existentes no coração de pessoas que estão desorientadas, porque elas olham para nós, elas gravam aquilo que vê em nós. A personalidade das pessoas são influenciada por um relacionamento com pessoas que entendem o projeto de Deus para a sua família. É interessante que mesmo quando a família ela tem a turbulência dela e se mantém às vezes por uma força de circunstâncias, separado, vamos pensar, porque nós temos que entender que a família, nós pensamos numa família que está unida, juntas, mas vamos pensar que há famílias que estão distantes por circunstâncias não muito decifráveis, ou condição que ninguém consegue entender, ou por impedimento de alguém, ou pela traição de interpretação de alguém. Mas pode ser que uma pessoa consiga manter este vínculo. É interessante como que nós podemos revelar o amor de Deus através de um comportamento altruísta, quando nós entendemos que Deus quer usar todas as situações que estão acontecendo com a família, com a nossa família, para nos ensinar, para a gente amadurecer e para, inclusive, produzir algo naqueles que faltam ao nosso redor, que nós amamos muito e que não estão conseguindo entender o jogo da vida, a dança do universo. Nós temos uma dança no universo em que
casados, vai chegar uma hora, vai pagar a conta, separados, enrolados, e aqueles que desprezam os desafios que surgem, que é aqueles que correm fugindo de um ciclo normal da vida que acaba tentando envolver numa linha natural. Você vai crescendo, você sente falta de algumas coisas, de um lar, de uma casa, e você vai eliminando essas coisas e não vai permitindo que isso aconteça. Mas chega um momento que você sozinho vai vir a conta. Ou seja, na dança do universo ninguém fica sem pagar. Se paga e às vezes de uma forma muito triste. A nossa família interessa muito a Deus porque Deus se acha numa situação desafiadora. Porque Ele não apenas quer que as pessoas o conheçam, mas que essas pessoas sejam abençoadas, contempladas, galardoadas por Ele. Ele não quer apenas se revelar, mas Ele quer gratificar. Ele quer produzir uma satisfação nesta família que foi algo produzido por Ele. Se você pegar a Bíblia, você vai ver lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Então Deus projetou. Aí quando nós vemos o fracasso de muitas famílias, a gente pensa, Deus errou no seu plano? Não. Deus simplesmente entregou ao homem uma oportunidade tremenda de desenvolver uma história melhor, mais feliz, com todas as lutas. E este homem foi traído pelos seus desejos. E assim acontece o que aconteceu com Caim. E Deus falou para ele, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Ou seja, nós somos traídos às vezes. Quantas pessoas perdem na caminhada da sua família porque são atraídos por situações que parecem melhores, tanto o homem como a mulher, e precisamos tomar cuidado. A nossa família interessa muito a Deus porque o caráter de Deus se revela nesta família. E na maioria das vezes, a cada momento que esta família desenvolve, cresce, passa por tribulação, por luta, ela experimenta o cuidado, o amor de Deus. Se nós pegarmos a história das famílias bíblicas, é interessante como que vamos ver problemas. É impressionante, são muitos problemas. Mas através da compaixão, da misericórdia de Deus, da compreensão talvez de ambos, tanto o casal, como tanto o homem como a mulher, ou às vezes apenas de um, eles vão vencendo. E quando nós temos compaixão, é quando nós nos colocamos no lugar do outro, percebendo que todo comportamento de agressão que está vindo é um pedido de socorro. Às vezes a pessoa está nos agredindo porque nós não estamos conseguindo corresponder à expectativa que ela tem no seu coração e que às vezes nós falhamos em criar expectativa. Em vez da gente desenvolver uma vida em que as pessoas possam nos respeitar, nós queremos a admiração do outro. Este é o grande problema na família. É quando os filhos, nos seus limites, nos seus projetos, e criam expectativa, porque estão admirando. E da mesma forma o casal. Não se deve ter admiração, mas respeito, porque o respeito sustenta, dá base sólida para uma família abençoada. Porque a admiração significa que a minha expectativa deve ser sempre satisfeita, porque eu admiro aquela pessoa, eu abro um espaço, o meu campo existencial possibilita entrar algo daquela pessoa. Mas e quando não entra, quando não vem? Então, quando nós interpretamos bem a angústia do outro, em que ele está pedindo, nós percebemos, ela está pedindo socorro, eu não tenho condição. Então, nos recolhemos na nossa insignificância, clamamos a Deus, pedimos a Deus misericórdia, socorro, e Ele enche o nosso coração de amor, de paciência. A Bíblia fala que o amor tudo suporta. É muito profundo, está lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo vence. O amor não se ensoberbece, não se vangloria. O amor nunca falha.
Ou seja, então quando há falha é porque o amor, na verdade, não está na sua intensidade que vem de Deus. E nós precisamos, então, ter uma disposição, misericórdia. E como que nós podemos ter misericórdia, por exemplo? O homem, ele disse, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. E como que foi Jesus amou a igreja? Entregando a sua vida por ela, morrendo por ela, se humilhando até a morte. Ele não teve por usurpação. Sendo cabeça, ele se colocou na entrega total. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para a purificar, na lavagem, pela água limpa, para apresentar-se a si mesmo. Olha, interessante. Então, quem prepara a outra, o cônjuge, para se apresentar, é a própria pessoa, mas com respeito, com cuidado, com carinho, com amor. E a gente tem que estar atento a isso. E as mulheres? Nosso marido é a igreja, a Cristo. É interessante. O homem, o imperativo é amar. A mulher é submeter-se, colocar na posição dos seus projetos, de maneira que ele possa cumprir aquilo que a ele foi outorgado por Deus. Marido, amai vossas mulheres. Mulheres, sede submissa a vossos maridos. Deus perde muito quando a família está sofrendo, porque o maior seminário de ensino do caráter de Deus é a família. Outrora o lar era conservado unido em sua maior parte. As pressões, elas não tinham tanto poder. Se conservava sofrimento. As famílias antigas passaram por grandes tribulações, mulheres, homens, e conseguiram manter uma família dentro de um padrão. E hoje, a tônica é qual? Para que sofrer? Vamos separar, colocar um fim. Mas o homem não foi projetado para isso. O homem não foi para plantar e deixar de colher. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que aquilo que o homem planta, ele colhe. Mas se ele planta o cuidado de Deus na sua vida, na sua família, ele vai colher bênçãos. Mas se ele negligencia, se ele abandona os princípios que Deus coloca, ele vai sofrer muito. Se antes as coisas eram resistidas por base de muito sofrimento, hoje as pessoas já não têm mais resiliência para suportar quase nada. É por isso que o naufrágio chega. Não há um porto seguro para ancorar. Por quê? Porque o casal às vezes não tem essa estrutura. E outra coisa, o pior de tudo, não buscam ajuda. A autossuficiência é uma das coisas piores para qualquer grupo ou pessoa. Nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes, nós não temos conhecimento de tudo, não detemos o saber de tudo, precisamos de ajuda, de alguém que chegue, nos auxilie, nos fale, nos mentorie. As pressões externas estão sempre aí tentando separar. Mas se você entende que teu lar, a tua família, ela é importante para Deus, você vai trabalhar para que a sua família ela não seja arruinada e o seu lar seja preservado e a sua situação seja vencida, por pior que seja. É muito triste para quem lê vários livros na área da família, quando a gente percebe que os grandes problemas não são os que separam os casais, mas são aquelas coisas rotineiras, pequenas coisas armazenadas e não colocadas através de uma discussão, do relacionamento, na conversa. Isso é muito triste. A gente imagina então que os grandes problemas criam vínculos e dá sentido à vida. Isso que é importante. Nós precisamos ter cuidado. A família, ela é formada por pessoas e uma distinta, com a sua individualidade, tem que ser preservado, respeitado. Nem todo
se deve dizer um para o outro. Isso é mentira. Eu acho, inclusive, diabólica esse negócio da pessoa falar, vou abrir meu coração todo com ele ou com ela. Não, é mentira. Você tem que ter coisas privadas suas. Você tem suas lutas, pensamentos às vezes terríveis. Se você for compartilhar, o outro não entende. Desejos escusos, pensamentos malucos, ira. Nós temos tantas coisas que a gente não consegue desenhar, descrever. A Bíblia mesmo fala para a gente tomar cuidado. Ela disse assim, olha, não vos estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas se o teu coração te acusa, a Bíblia diz, nós temos um Deus maior do que o nosso coração. Então nota que nós temos que ter coisas de propriedade nossa, privada, de tal maneira que a gente trabalhe isso, e quando nós vamos tornar algo manifesto, que seja para edificar a vida do outro e não para destruir. Quantas pessoas não têm freio na boca e agride o outro? Agride de forma verbal, com os olhos, com o comportamento, destrói com o pior mal que existe. Se o silêncio é um mestre, o silêncio no meio de um casal, o clima destrói. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cada seja marido, mulher, filhos. Nós estamos com um problema sério na atualidade hoje, por causa do excesso de homossexualismo. Precisamos estar nos tornando mais capazes de enfrentar isso, porque é coisa que pode estar muito próximo da gente. Se a gente não souber lidar com isso, primeiro a gente tem que partir de um princípio, que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. O homem não vai responder pela mulher e nem a mulher pelo homem. O homem não vai responder pelo filho, a mãe não vai responder, ninguém responde pelo outro. Mas cada um dará conta a Deus de si mesmo. Cada um será julgado, porque todos nós somos livres. Nós somos pessoas que temos o nosso temperamento, nós temos aquela riqueza que tempera a nossa vida, nosso jeito de ser. Foi isso que atraiu o outro. É impressionante, isso que atraiu e que manteve o outro talvez fissurado querendo você ou você querendo ela, e assim vai. O casamento se compõe de equações humanas. Elas não são equações assim, fora da nossa humanidade, não, muito pelo contrário, é desenhado num terreno humano cheio de falhas, de limites, para que a gente possa produzir crescimento. E crescimento de tal maneira que faça algo tremendo em nós, que é a quebra do nosso egoísmo. É interessante, uma pessoa que propõe investir bem no seu casamento, ela vence. Ah, mas quando o outro não quer? Tudo bem, separou. Você separou, mas você não deixa de levar a tua história que você investiu e quis construir de tal maneira que você não vai de maneira nenhuma nunca abrir tua boca para agredir qualquer um que te fez bem um tempo ou que fez parte da tua história. E chama-se gratidão, que produz cura. É quando você consegue, mesmo distante de uma situação que você desejava tanto estar, colocou uma blindagem, uma barreira com isso. A pessoa está sofrendo num canto por causa do seu orgulho, impedindo também que o outro seja ela na sua intensidade. Mas a pessoa, quando está imbuída de um propósito de abençoar, de edificar, o egoísmo, e que tem que ser uma pessoa dependente de Deus, se ela estiver fazendo isso, Deus vai honrar muito essa pessoa, de tal maneira que ela vai ser construída e ela vai construir muita gente. A família é algo que nós entramos despreparado, aprendemos muito pouco, e depois de muitos anos de casado ainda percebemos que não aprendemos quase nada. Mas quando nós nos ocupamos de trabalhar a própria vida, a própria condição nossa, deixarmos aquilo que quer dominar o nosso coração, o egoísmo, de pensar somente em nós, quando nós jogamos isso para fora
e queremos ser pessoas segundo a Bíblia fala, quando nós devemos dedicar a nossa vida de tal maneira que o outro seja abençoado, porque quando você dá, você mais é bem-aventurado. A Bíblia diz que mais a bem-aventurança é dar do que receber. Significa, então, quando você dedica, você entrega a tua vida, você investe a tua vida num relacionamento, na vida do outro, você constrói. E eu fico pensando, como que Deus trabalha num cenário em que ele não faz distinção. Ele não faz distinção nem do homem nem da mulher. Mas a família não conseguiu se construir, ou se construiu, mas nesse momento estou experimentando um distanciamento. O que pode acontecer? Como que Deus age nesta família? Deus tem uma sabedoria tremenda que nós não conseguimos alcançar, mas Deus preserva valores e a história e nos socorre em momentos oportunos. O que é que nós podemos fazer para deixar que Deus cumpra toda a vontade dele? Primeiro, um instrumento para que no bloco que ele se revela, nesta relação com os nossos filhos ou com as pessoas que estão conectadas, a graça e a misericórdia dele possa ser sempre vista em nós, de tal maneira que nunca vamos reivindicar direitos, mas vamos nos colocar na dependência de Deus, porque a Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado. Isso é a palavra de Deus que diz. Por isso eu acredito piamente que Deus, ele pode abençoar você no seu projeto familiar, com todas as dificuldades que você estiver enfrentando. Que Deus pode honrar você e Deus pode completar a maior obra que ele quer realizar na tua família, salvar todos, levar todos para a glória. Essa é uma dos meus maiores cuidados, porque nossos filhos, a Bíblia fala que é sua herança do Senhor, e eles vieram de nós, do casal, da família, e Deus quer nos dar esta bênção. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa cumprir em nós e nos nossos filhos aquilo que ele prometeu, que os filhos são a herança do Senhor, e nós revelamos este Deus para eles através desta família que ele permitiu esses filhos nascer. É outro mistério, Deus permitiu que a gente tivesse para a glória dele. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe em nome de Jesus.